Salve investidores, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero te mostrar por que que eu acredito que BB Seguridade pode pagar entre 11 e 12% de dividend yield em 2025. Não tem pegadinha, tem fundamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica no vídeo até o final, curte, já deixa seu like, compartilha e envia esse vídeo para um número maior de pessoas. Se inscreve no canal para ajudar o engajamento. E vamos lá sem enrolação. BB Seguridade que fechou hoje a R$ 36,51, já esteve a R$ 42,77. Nas últimas semanas tem tido uma queda bastante representativa, principalmente após a divulgação de resultados no primeiro trimestre de 2025 relacionados ao segundo semestre de 2024 e agora com a divulgação dos resultados, então, relativos ao primeiro trimestre de 2025, volta a subir bastante expressivamente, principalmente após o anúncio de dividendos, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A empresa que tem um histórico extremamente positivo de payout, gera em torno de 80, 90%. Vê que a sua média aqui está de 84,9% de payout. Quase 90% do lucro da empresa é distribuído a título de dividendos e tem um ROI na casa de 70%, mas já teve ROIs ainda maiores. Eu diria que BB Seguridade, dentro de todas as grandes e as gigantes empresas da bolsa, é a que tem o maior. Na verdade, é bem provável que seja a empresa com maior ROI do mundo, né? Muito difícil você encontrar uma empresa que tem 70% de ROI. Tem dividend yields bastante atrativos, tem uma política de dividendos bastante interessante e, como eu te falei, acredito que vai entregar entre 11 e 12% de dividend yield para 2025. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os resultados consolidados da BB Seguridade para o primeiro trimestre de 2025. Na BB Seguridade, que tem quatro linhas de negócio: Brasil Seg, BB Corretora, Brasil Prev e Brasil Cap. Nas três primeiras teve melhora de resultado versus ao primeiro trimestre de 2024. Então vamos lá, falando um pouquinho da Brasil Cap, uma melhora de 66 milhões de reais com crescimento em resultado financeiro. Na verdade, isso aqui tem sido uma tônica de todas as seguradoras e com a BB Seguridade não tem sido diferente. Com o aumento da taxa Selic, o resultado financeiro dessas empresas cresce consideravelmente. A BB Corretora, que também teve uma melhoria do seu resultado financeiro, mas altas receitas de corretagem no segmento de seguros também influenciaram positivamente um aumento de 56 milhões de reais versus ao primeiro trimestre de 2024. Em terceiro lugar, a Brasilprev, que também teve um resultado positivo, devido à linha financeira, mas também com crescimento de receitas com taxa de gestão. E por outro lado, a Brasilcap, que teve uma contração de 11,2 milhões, que representa uma queda no seu resultado financeiro com ajuste negativo, principalmente relacionado a operações de hedge de alto custo passivo, né? O resultado financeiro da BB Seguridade atingiu 300 com suas investidas atingiu 319 milhões líquido de impostos, o que é aproximadamente 38% superior ao reportado no primeiro trimestre de 2024, né? E aqui ele fala que essa variação relacionada ao primeiro trimestre de 24 é explicada então em grande parte. Primeiro, devido à redução do resultado negativo de marcação ao mercado, né, e a alta, conforme eu falei, da taxa Selic, com uma expansão de 5,6% no saldo médio das aplicações financeiras combinadas. Tá? Importante a gente falar aqui, então, com relação ao guidance
2025, no primeiro trimestre, o crescimento do resultado operacional não decorrente de juros ficou posicionado dentro do intervalo projetado para o exercício, né? Já nos indicadores de prêmio emitidos e reservas de previdência de PGBL e VGBL, o desempenho ficou abaixo das projeções, conforme a gente vai passar aqui embaixo, né? Então, os prêmios emitidos pela Brasilseg em razão do desempenho abaixo do previsto nos produtos vinculados principalmente ao crédito, em especial seguro agrícola e seguro prestamista, né? Na parte de reservas de previdência de PGBL e VGBL da Brasilprev, o desvio no primeiro trimestre já era previsto, então é o que a BB Seguridade coloca aqui, em razão do próprio comportamento da taxa de retorno projetada durante o ano, que prevê uma aceleração ao longo dos próximos 12 meses, né? Então, é, mesmo assim, a título de guidance 2025 é o que a gente vai ver aqui. Quando a gente fala de resultado operacional não decorrente de juros, ex-holding, né, que tem uma faixa entre 3% e 8%, o E-Seguridade está em 4,2% e mantém o seu guidance para o ano de 2025. Já um segundo ponto que preocupa bastante, né, que são os prêmios emitidos, a gente passou aqui um pouquinho em cima, que tinham guides entre 2% e 7% e tem uma redução de quase 6%. Esse ponto preocupa bastante, né? E com relação às suas reservas de previdência de PGBL e VGBL, que tem um guidance de 12% a 16% e a gente está em 8,7%. É bem esperado que tenha um aumento agora no segundo semestre. Eu acho que isso aqui ainda tem uma dúvida com relação a realmente se a empresa vai ser capaz de chegar a esse guidance, né? Então, falando um pouquinho mais sobre anúncio de dividendos, a BB Seguridade que anunciou 3,7 bilhões de dividendos em 2025. Esses 3,7 bilhões de dividendos vão ser distribuídos a título de eh, eh, dividendos. Você pode chegar à fácil conta de que a empresa tem eh, aproximadamente 2 bilhões de ações, né? Aqui a empresa tem 2 bilhões de ações, aqui no investidor 10, 2 bilhões de ações, é, o que dá aproximadamente opa, 3,77, 1,88, mas a empresa tem um pouco menos do que 2 bilhões de ações, porque tem feito um programa de recompras nos últimos meses, o que deve aumentar esse dividendo para aproximadamente R$ 1,94, né? Quando a gente soma esse R$ 1,94 aos nossos dividendos de R$ 2,27 já pagos pela empresa, então você tem R$ 2,27 mais R$ 1,94, você tem 12, R$ 4,21 de dividendos, o que dá aproximadamente 11%, 11,5% de yield, o que, conforme a gente falou no início do vídeo, beira a casa entre 11% e 12% de dividend yield. Tá? Eu acredito que BB Seguridade, nesses patamares de preço, ainda é um ativo extremamente descontado. Vale muito a gente poder olhar para esse ativo a esses preços com cuidado. A empresa que tem um histórico super positivo de distribuição de dividendos, um ROI que eu não consigo enxergar de uma outra empresa nesse patamar no mundo inteiro. Tem consistência e aumento de lucro nos últimos anos, então é sim uma das grandes oportunidades da bolsa.
Eu gostaria de saber o que que você acha a respeito de biberseguridade, se você é um investidor de biberseguridade, deixa aqui no comentário do vídeo. Não esquece mais uma vez de curtir, compartilhar, aumentar, o engajamento do vídeo, manda para mais pessoas, faz a nossa comunidade ficar cada vez mais forte. Me diz o que você está fazendo com biberseguridade, se você está olhando para a ação da mesma maneira que eu, com bastante carinho. Se você tem bebê seguridade ou se você não gosta do ativo, gostaria muito de saber. Era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, então um forte abraço e valeu!